estou pouco me importando quem é o governante, estou pouco me importando porque nós estamos na arca, a arca é Cristo, quem está na arca, que é Cristo, que passou por essa porta, passou, está fechado, não entra nada lá dentro, porque o Senhor fechou a porta, para que não entrasse nada lá dentro que contaminasse. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balim em Judá, para buscar a arca de Deus. Diga comigo, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à beira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá. Leia isso aqui comigo, diga comigo. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. A ira do Senhor acendeu-se sobre Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Diga comigo, ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Olha, eu quero fazer uma observação aqui. O propósito era bom, a intenção era boa, mas a forma de fazer estava errada. O propósito era certo, eu falei muito sobre isso no início de outubro, sobre atrair a presença de Deus, buscar a arca do Senhor. Buscar a arca do Senhor, buscar a presença do Senhor, é o que todo homem deve fazer. Mas uma coisa que muita gente ignora é a forma de se fazer, é a maneira que deve ser feita. A intenção estava certa, a forma de fazer estava errada. Como for buscar, estava errado. E o texto faz questão de dizer o ato de reverência. Diga essa palavra comigo, o ato de reverência. Porque tinha uma maneira, como tem uma maneira. Eu sempre falo uma coisa às pessoas, todo mundo fala assim, eu tenho meu jeito de buscar a Deus. Não tem muitos jeitos. Não existe muitas formas. Existe a forma dele. Tanto é que a Bíblia diz que quando quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou rio de águas vivas.
quem crê em mim, como diz, como ensina as Escrituras. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito que a religião ensina. Mas tem a maneira certa. Diga a primeira palavra comigo: reverência. Reverência, temor. Davi ficou contrariado porque em sua ira havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. A arca do Senhor ficou na casa dele, ou de Obed-edom, por 3 meses. Diga a palavra, 3 meses. Diga, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Olha que coisa incrível, né? Quer dizer, o que foi morte para um, foi bênção para o outro. 3 meses da arca, 3 meses da presença do Senhor na casa de Obed-edom fez uma revolução. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom. Diga comigo: e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Ou seja, o Senhor tem abençoado Obed-edom, tudo que ele possui por causa da presença de Deus. A arca de Deus está lá. É o que eu falo, sem cessar. Se tem uma coisa que você deve investir profundamente, por que nós começamos outubro? Vocês estão aqui comigo, começaram outubro, eu comecei falando sobre isso, porque nós tínhamos 3 meses pela frente para atrair a presença de Deus como nunca antes. 3 meses para buscar a presença de Deus, por isso eu pedi espírito de adoração, espírito de louvor, espírito de oração, o tempo todo. Vamos intensificar, porque Deus quer derramar da sua presença, Deus quer derramar da sua unção, a presença de Deus vai fazer uma revolução. 3 meses, a arca na casa de Obed-edom trouxe uma revolução. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade. Quando os que carregavam a arca davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e de trombetas. Olha, Davi desejou a presença de Deus e foi em busca dela. Agora, desejar a presença de Deus é importante, mas buscá-la tem a forma correta. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Ele usou métodos ímpios, semelhante aos que os filisteus faziam, e fracassou. Aí Davi, contrariado com medo, desistiu. O texto diz, ficou frustrado, decepcionado, cheio de medo e, por fim, desistiu do projeto. Diga comigo, o projeto era bom. Diga, o projeto era de Deus. Mas a forma de se executar estava errada. É como eu disse aqui, não sei que dia da semana passada, eu me lembrei de um texto bíblico sobre os benjamitas fizeram algo muito ruim. E aí, Israel, Judá, eles queriam se vingar daquilo que havia acontecido. E eles perguntavam ao Senhor assim, presta atenção nisso, que isso é muito importante para você, tá? O que Deus tem que você... O que você pode dar a Deus que Deus não tenha? O que você pode dar a Deus que Deus não tenha?
Então a primeira coisa que eu quero te ensinar é o seguinte: não queira comprar a Deus. A primeira coisa que acontece dentro da igreja, quando chega pessoas quebradas, arrebentadas, elas querem fazer votos financeiros com Deus. Voto financeiro com Deus é importante? É importante. Mas você não compra Deus, porque tudo já é dele. Ele coloca nas mãos de quem ele quiser e daqui a pouco eu mostro isso para você. Você não compra ele. Primeiro Deus quer a pessoa. Primeiro ele aceita a pessoa. Depois ele aceita o que a pessoa oferece. Esse é o primeiro ponto. Amém? Deus, eu não posso comprar Deus com nada, porque não há o que Deus não tenha. Ele tem tudo. Aí, eles dizem assim: Senhor, eu devo ir à batalha, à guerra contra os meus irmãos benjamitas? Sim. Eles foram. O que aconteceu? O que aconteceu? Perderam. Ah, mas o senhor não falou que devia ir? Ei. Eles voltaram envergonhados, fracassados. Aí de repente volta e pergunta de novo: Senhor, nós devemos ir à guerra contra os nossos irmãos benjamitas? Sim. Aí eles foram à guerra e o que aconteceu? Perderam de novo. Aí eles voltaram, choraram, ofereceram sacrifício, abriram um jejum, fizeram ofertas ao Senhor: Senhor, nós devemos ir à guerra contra os nossos irmãos benjamitas. Vão e eu os entregarei nas tuas mãos. Foram vencer. O que o senhor quer ensinar com isso, bispo? Tem coisas que é para nós, que Deus tem para nós, definições, vitórias, honra, prosperidade, a presença dEle. Agora, não é de qualquer maneira. Você vê que depois que eles vieram, adoraram, ofereceram sacrifícios, jejuaram, agora eles foram. Antes eles foram de qualquer maneira. Antes eles foram na força do braço. Antes eles foram de forma carnal. E você sabe qual é o tema dessa mensagem de hoje? Um tema que vocês já escutaram inúmeras vezes. Diga comigo: ordem simples. Ordem simples faz toda a diferença na vida de um homem. Ordem simples. Por que não deu certo? Porque Davi foi buscar a arca do jeito que ele achava que deveria ser. Ele pegou um carroção novo, ele foi da forma que deveria. E tinha uma forma correta. E ele não tinha consultado as escrituras para saber qual era a forma correta. Mas quando ele soube do que estava acontecendo na casa de Obed-edom, a reverência de Obed-edom e quanta bênção o Senhor estava derramando sobre a vida de Obed-edom, sobre a família de Obed-edom, sobre as propriedades de Obed-edom, então ele foi se informar. Espera aí, o erro não está em Deus, o erro está em nós. O que aconteceu? Tem alguma coisa errada. Diga essa palavra para mim que eu gosto dela. Diga: o erro não está em Deus. Diga: o erro sempre está em nós. Então, a gente não deve ficar procurando assim: mas por que Deus? Por quê? Espera aí, não é por que Deus, é o que eu não fiz, ou o que eu estou fazendo. É essa a pergunta que eu tenho que fazer. Por quê? O que eu não fiz ainda, que eu preciso fazer? O que Deus está esperando eu fazer? Aí quando ele foi estudar, ele descobriu que tinha uma forma de levar a arca. Ele descobriu que tinha toda uma reverência, todo um ritual. Então, quem estava carregando a arca dava 6 passos, parava e oferecia sacrifícios e adoração. Depois dava mais 6 passos, paravam e oferecia sacrifício. Tinha adoração. Então tinha todo um processo para poder transportar a arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, depois de consultar, depois de buscar, primeiro, ele foi do jeito dele.
Agora ele foi consultar a forma certa. Tem o nosso jeito e o jeito de Deus. Tem a nossa maneira e a maneira de Deus. Deus não se prende a isso. Posso provar para você que sim? Vou provar. Quando Deus mandou Noé construir a arca, ele disse assim: construa uma arca que vai vir um grande dilúvio, faça do jeito que você achar melhor. Foi isso? Foi isso ou não? O que ele deu? Ele deu a madeira, como seria o comprimento, a largura, como ela seria impermeabilizada, todas as medidas que ela precisava ter, o sistema de impermeabilização que ela precisava ter. Por quê? Porque se não seguisse de forma assim, detalhada a direção de Deus, quando viesse o dilúvio, o que ia acontecer com essa arca? O que ia acontecer? Ela ia afundar. Então, quando nós seguimos, você vê, não é simplesmente, parece uma ordem simples, mas é uma ordem complexa, que não tem o meu jeito, tem o jeito de Deus. E aí o texto diz que quando Moisés, tem uma coisa que eu gosto muito, eu até nem separei para esse sermão, mas eu tinha separado para outra coisa aqui, quer ver? Diz assim, Gênesis 7, então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim, diga comigo, no meio desta geração. É possível ser justo no meio de uma geração corrompida? É possível? Sim ou não? Está aí, um exemplo. É possível, mas está todo mundo, não, tinha justo no meio de uma geração corrompida. Aí o Senhor vem e diz assim, o versículo 5, diz assim, assim, lê ali por favor. Assim, ele fez tudo, ele obedeceu cada ordem, ele obedeceu cada direção. Então vamos lá, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, lê essa palavra comigo, vieram a Noé e entraram, aonde? Exatamente, o quê? Opa, tem uma mensagem aqui para nós. Noé foi buscar ou vieram? Noé teve que conduzir ou vieram? Você vê que quando você obedece ordens simples, você não vai correr lá, você não vai buscar, vai vir até você. Flui, tem direção, tem unção. Vieram e foram entrando, porque como Deus havia determinado. Eu amo pregar sobre isso aqui, hein? E se você entender isso aqui, se arrebenta. Passados 7 dias, desabaram as águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas, diga comigo, e as comportas do céu se romperam. Só tem 3 lugares que fala de comporta dos céus, mais especificamente 2. Aqui e qual outro? Aqui qual outro? Malaquias. Só que agora em bênção e em prosperidade. Em bênçãos e prosperidade. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Os animais que entraram eram macho e fêmea e tudo o que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé.
Então, diga comigo, então o Senhor, o que ele fez? O que ele fez? Por a porta que Deus abre, ninguém, e a que Deus fecha, ninguém. Jesus disse, eu sou a, vamos lá, diga, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e encontrará, e sairá e encontrará pastagens, abundância. Ele é a porta. Por que o Senhor está falando sobre isso hoje? Porque ordem simples. A ordem simples que ele obedeceu trouxe uma diferença para a vida dele, para a casa dele, para a família dele, assim, inimaginável. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Diga comigo, cresceram as águas e ergueram a arca. Lê o resto. Não, presta atenção. Presta atenção. Tem uma mensagem aqui que, a hora que você entender, você vai... Presta atenção. Não estava um caos? Quando a porta foi fechada da arca, o que aconteceu? Abismos se abriram e começou a jorrar água de baixo para cima, e as comportas do céu se abriram e de cima para baixo. Não tem para onde correr. Certo? O mundo, diga comigo, o mundo entrou em colapso. Diga, o mundo entrou em caos. Aí estava Noé, que obedeceu a ordem simples, com a sua família, que foi capaz de obedecer. Deus disse o que ia acontecer, lotou a arca com todo tipo de animal, e quando terminou, ele acabou, obedeceu tudo, terminou o projeto. Quando ele terminou, veio o Senhor e fechou a porta. Certo? E começou o dilúvio. O caos, diga assim, ó, começou o caos. Mas eu quero que você preste atenção nessa palavra. Permaneceu o dilúvio o dilúvio sobre a terra, cresceram as águas e ergueram, o quê? Que ficou elevada acima da... Então vamos pensar aqui comigo, olha que coisa linda, já preguei sobre isso lá atrás e eu amo isso aqui mexe demais comigo. Diga comigo, quanto mais o caos aumentava na terra, mais a arca subia acima do caos. Quanto mais o caos aumentava na terra, diga, a arca, com aqueles que estavam dentro da arca, diga, sempre estavam acima do caos. Prestou atenção? Prestou atenção? As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra. Agora eu quero que você estufe o peitinho e fala assim, diga comigo, e a arca flutuava sobre as muitas águas. A arca, diga, surfava sobre as muitas águas. Diga, a arca estava flutuando, diga, acima do caos. Diga assim comigo, diga profeticamente, diga, não importa o caos na terra. Diga, eu estou na arca. Diga, a arca é Jesus. Diga, eu vou flutuar acima do caos, para a honra e a glória do Senhor. Ah, meu filho, estou pouco me importando com o que acontece aí fora. Estou pouco me importando se é governo de esquerda ou de direita. Estou pouco me importando quem é o governante. Estou pouco me importando porque nós estamos na arca. A arca é Cristo. Quem está na arca, que é Cristo, que passou por essa porta, passou, está fechado, não entra nada lá dentro. Porque o que o Senhor fechou a porta? Para que não entrasse nada lá dentro que contaminasse. Nada. Quem está entendendo? Eu sou a porta. Quem entrar, entrará
e sairá e encontrará pastagens. Não é deserto, pastagens. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente o quê? As mais altas o quê? As mais altas o quê? As águas subiram até cerca de 7 metros acima das. E a arca estava onde? 7 metros acima das maiores montanhas. Ela estava passando por cima das montanhas. Sabe aquilo que a gente fala assim, a gente considera problema como uma montanha diante de nós, não é verdade? Nossa, tem uma montanha, um monte de problemas, ó, passando por cima das montanhas, porque eu estou na arca, e a arca é? O que tinha dentro da arca? O que tinha? Tinha Noé e todo tipo de animal. Não vou dizer que estava cheiroso lá dentro, porque não estava. Não estava perfumado, porque os animais defecavam lá dentro, mas era o lugar mais seguro da terra. É igual a igreja não é perfeita, mas é o lugar mais seguro da terra. A igreja de vez em quando parece cheirar mal, mas é o lugar mais seguro da terra. Entendeu? Assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão e as aves do céu. Somente sobreviveram, diga comigo, Noé e os que com ele estavam na arca. Quer dizer, ele, sua família e tudo. Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos e todas as criaturas que estavam com ele na embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. Enquanto durar, diga comigo, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, diga verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão o quê? Então isso significa o quê? Tudo que eu semear, tudo que eu plantar, eu vou colher. Tem uma coisa linda aqui. Vem cá, olha para mim. Repita a palavra novamente, ordem simples. Será que valeu a pena Noé obedecer aquela ordem? Quem se tornou o herdeiro do mundo e de tudo que há no mundo? Noé. Ele se tornou, o mundo era dele agora. Todos os animais eram dele. Ele governava. Porque foi capaz de ser um justo em meio a uma geração corrompida. Está entendendo a mensagem? Sim ou não? Bispo, o mundo está um caos. E daí? E daí? Nós precisamos ser uma espécie de Noé dos dias de hoje. Você acha que Noé não foi criticado quando ele começou a construção da arca, por dizer que haveria um dilúvio, aconteceria um dilúvio? O que esse louco está fazendo? O que esse doido está fazendo? Que coisa absurda é essa? Esse cara está construindo um negócio porque vai chover ao ponto de inundar tudo? Ele creu. Ele creu. Assim como nós somos capazes de crer na palavra e nas promessas do Senhor. A arca é Cristo, filho.
não importa o caos que se encontra no mundo, quando você passou por essa porta que chama Jesus, quando eles passaram por aquela porta, tem um detalhe da arca que você não sabe. A arca tinha janela? Quem acha que a arca tinha janela? Você acha que tinha? Só uma? E onde era essa janela? Então, não tinha janela lateral para ver o que estava acontecendo lá fora. Só tinha uma janela, só tinha uma abertura, na verdade, que era no teto. Só abria e olhava para onde nós devemos olhar? Só para cima. Porque imagine como é que seria se ele estivesse olhando e vendo aquela devastação, vendo gente sendo morta, aquele caos. Será que o temor não entraria dentro dele, medo daquilo entrar para dentro? Não, Deus fechou. Só tinha uma abertura, e a abertura era só tinha que olhar para cima. Quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, por que ele começou a caminhar sobre as águas? Porque ele olhava e quando ele começou a afundar, foi porque ele tirou os olhos de Jesus e foi olhar para o vento. Agora, o vento não começou depois que ele começou a caminhar sobre as águas, o vento já estava lá. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural e caminhando sobre as águas de forma sobrenatural. Mas quando o vento soprou e ele sentiu medo, foi olhar para o vento, ele teve medo e afundou. Não é o vento que afunda. Vento sempre terá. Não são as tempestades que afundam. Se aconteceu uma grande tempestade, não é tempestade, é a falta de alicerce, é a falta de estrutura. Então, tem uma mensagem para nós. Eu comecei falando de ordem simples. A intenção de Davi era boa, o que ele estava fazendo era bom, só que ele não estava fazendo da forma certa. Ele não buscou orientação à luz da palavra para fazer como a palavra ensina. Ele foi fazer do jeito que ele achava que era o certo. Aí não deu certo. Não havia a forma certa, o sacrifício, a adoração, a maneira correta de buscar a presença. Por que a arca não afundou? Porque obedeceu às ordens simples. Tudo que Deus te mandar fazer não exclui santidade, tudo que Deus te mandar fazer não exclui jejum, tudo que Deus te mandar fazer não exclui sacrifício, tudo que Deus te mandar fazer tem que ser reverente, tem que haver reverência em tudo. Não faz de qualquer jeito que não dá certo, afunda. Como é que pode? Usar, vai de forma irreverente, toca na arca, é fulminado. Aí a Obed-Edom, a vida dele é transformada, extremamente abençoado, simplesmente porque a arca ficou na casa dele 3 meses. Família abençoada, terra abençoada, gado abençoado, tudo abençoado, porque 3 meses a presença de Deus esteve na casa dele. Não é forte isso? Sim ou não? Vamos novamente? Diga: eu vou flutuar acima do caos. Não importa o caos que está na terra, não importa o tamanho das tempestades, não importa o dilúvio, diga: eu estou na arca, diga: eu vou flutuar acima dos maiores montes, em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Maravilhoso, né? Eu fico pensando, mas o senhor acredita nisso 100%? 100%. Sou igual o salmista, pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bênção do Senhor, os bens do Senhor na terra dos viventes. Pereceria sem dúvida.
Hoje eu disse, como eu não deixei gravado para vocês lá, eu estou completando o meu jubileu hoje. Obrigado. Meus 50 anos. Santifique o 50º ano e proclame liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. Quer dizer, um ano de recomeço, um ano de perdão, um ano de restituição, um ano de renovação. Cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. Era ano de restituições familiares, era ano de restituição financeira, porque quem havia perdido suas propriedades seriam restituídos. Era um ano que os escravos eram libertados, se tornavam livres. O 50º ano lhe será jubileu, não semeie nem ceife, o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas, nem, não podadas, porque é jubileu. Será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer, quer dizer, o campo vai dar naturalmente para vocês. Observe meus estatutos e cumpram os meus juízos, assim vocês habitarão, diga comigo, seguros na terra. A segurança está em obedecer a Deus. A insegurança está na desobediência. Diga comigo, a terra dará seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem, que comeremos no 7º ano? Que comeremos no 7º ano, se não podemos semear, nem fazer colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano. Porque o que acontece? Os jubileus são 7 anos de 7. A cada 7 anos era um ano sabático. Então conta 7 anos sabáticos, vai dar 49. E aí o 50º, que é os 50 anos, é o ano do jubileu. E aí o Senhor ensinava a eles que o Senhor ia abençoar de tamanha forma, diz assim, ó: saibam que eu lhes darei a minha bênção no 7º ano, para que a terra produza o suficiente para... Olha que coisa incrível, durante 3 anos, eles seriam, sabe o que as pessoas chamam hoje, falam assim, olha, os especialistas dizem assim, você tem que ter um fundo de reserva de pelo menos 6 meses, outros dizem assim, você tem que ter um fundo de reserva pelo menos de 1 ano, porque se acontecer alguma coisa, você tem lá sua reserva. Ali era 3 anos, eu vou mandar tanto no 6º ano, que 3 anos vocês estão supridos. A bênção seria para os próximos 3 anos. Quem quer uma bênção para os próximos 3 anos? Já parou para pensar nos próximos 3 anos, assim, ó, fluidez, a terra dando, fluindo sobre a tua vida, fluindo, lá, eles estavam num tempo de descanso e Deus mandando. O 8º ano vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita do 9º ano, vocês comerão da antiga. No 26 ele diz assim, se vocês obedecerem as minhas leis e os meus mandamentos, e os praticarem, eu darei chuva a vocês no tempo certo, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Mal estarão acabando de debulhar as espigas, e já estarão colhendo as uvas. Olha que coisa linda. Você está acabando aqui, está debulhar, porque foi a parte de espigas foi demais. Você está acabando de debulhar, já começa a colheita das uvas. E entenderá e estenderá até a época de semear novamente os campos. Vocês terão, diga comigo, comida com fartura. Diga aí, viverão, diga aí, em segurança em sua terra. Sabe o que eu quero agora?
Feche seus olhos, por favor. Eu vou liberar isso para você de forma profética. Você crê? Então, com os olhos fechados e em espírito. Porque daqui a pouco eu vou profetizar sobre a tua vida essa fluidez para os próximos 3 anos. Mas diz assim: darei paz a vocês, e vocês poderão dormir tranquilos, sem medo nem perturbação. Deus vai dar paz a muitos de vocês. Você vai dormir tranquilo. Você que não tem tido paz para dormir, você vai dormir tranquilo, sem medo nem perturbação. O sono dos justos, o sono dos justos. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. Tudo aquilo que vem para causar o dano não vai ter poder para causar o dano. E não haverá derramamento de sangue na sua terra. Não haverá caos, não haverá morte. Só vida. Os inimigos que queiram combater Israel serão perseguidos. Pode mudar o nome Israel para o seu. E as espadas dos israelitas derrubarão todos eles. 5 de vocês farão correr 100 inimigos. Olha o poder, a unção sobre a vida. 5 faz mais do que 100. E 100 de vocês são capazes de perseguir 10.000. 100 faz mais do que levaria milhares a fazer. Agora presta atenção e toma posse disso. E os seus inimigos cairão vencidos diante de vocês. Vou repetir: os seus inimigos cairão vencidos diante de vocês. Diga: os meus inimigos cairão vencidos diante de mim. Cuidarei de vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, e terão de se livrar dela para dar espaço à colheita nova. Será tanta fartura, tanta abundância, porque você vai estar ainda cheio da colheita do ano anterior e vai ter que transbordar, para entrar a nova colheita, porque virá mais do que o suficiente para você. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês, a minha presença, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para não serem mais escravos. Chega de escravidão. Chega. Deus já te tirou do mundo. Não é para você continuar escravo. Eu tirei vocês da terra do Egito, para não serem mais escravos. Quebrei as correntes que os prendia. Seja livre das correntes que o prendia. E ele diz: e eu os fiz andar de cabeça erguida. Ande de cabeça erguida a partir de hoje. Ande de cabeça erguida a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você tome posse dessa palavra, e eu vou profetizar sobre a tua vida, uma unção, uma fluidez sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você vai estar sempre acima do caos, você vai estar sempre acima do caos, você vai flutuar sobre o caos, em nome do Senhor Jesus. Quando o mundo estiver em caos, a terra estiver em caos, você passou pela porta, você passou pela arca, a arca é Jesus, e você vai flutuar sempre acima do caos, acima das maiores montanhas, as montanhas
montanhas não vão te impedir de viver aquilo que Deus tem para você, porque você vai passar por cima das maiores montanhas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo uma unção, uma fluidez sobre a tua vida para os próximos 3 anos. Eu profetizo em nome de Jesus que 2024, 2025, 2026 seja de fluidez para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe de tamanha forma que a provisão como foi no 6º ano, que você tenha em abundância por 3 anos, em abundância por 3 anos, fluidez por 3 anos, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, eu oro, Senhor, e abençoo a vida dessas pessoas. Eu profetizo sobre a vida delas, eu declaro sobre a vida delas, eu profetizo, Senhor, oh meu Deus, eu profetizo uma unção especial sobre a vida de cada pessoa que está aqui comigo hoje. Eu uso hoje, meu Pai, eu uso hoje o jubileu, Senhor, para abençoar a vida dessas pessoas. Eu declaro hoje, meu Deus, Senhor, aqueles que têm obedecido ordens simples, que a tua presença esteja na casa dele, a tua presença esteja na empresa dele, a tua presença esteja nos negócios dele, a tua presença esteja, ó meu Deus, na família, a tua presença esteja em todos os lugares. Eu profetizo, meu Deus, eu profetizo sobre a vida de todas as pessoas, meu Deus, que estão conosco no propósito da mudança, meu Pai. Eu declaro mudanças acontecendo, mudanças e transformações acontecendo ainda, meu Deus, este ano, reviravoltas acontecendo, meu Pai, que seja o ano de zerar. Hoje pode ser o jubileu dela, hoje, essa semana pode ser, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso jubileu, o Senhor é o nosso jubileu, o Senhor é o nosso ano do perdão, o Senhor é o nosso ano da restituição, o Senhor é o ano do recomeço, é o Senhor, meu Pai. Eu declaro, eu profetizo sobre a vida delas, eu profetizo restituições, eu profetizo em nome do Senhor Jesus restaurações, eu profetizo que os cativos sejam livres, famílias restauradas, restituídas, em nome do Senhor Jesus, restituições daquilo que ela perdeu, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, eu profetizo, meu Deus, grandes mudanças, grandes reviravoltas, grandes transformações acontecendo na vida do teu povo, milagres acontecendo, meu Pai. Ó meu Deus, eu oro, Senhor, abençoando os que estão comigo presente, os que estão na transmissão. Visita cada um, Senhor, visita cada um, e que esta unção, meu Pai, se repouse sobre a vida de cada pessoa, meu Deus. Eu declaro, meu Deus, um tempo de descanso para ela, um tempo de restauração, de restituições. Eu declaro sobre a vida dela uma unção, meu Deus, uma fluidez para os próximos 3 anos, meu Deus, para os próximos 3 anos, muita fluidez, muita unção, muito crescimento, em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse, meu Deus, que haveria paz, ela ia dormir em paz, tranquila, haveria fartura, haveria segurança, haveria prosperidade. Oh meu Deus, Senhor, haveria tanto, meu Deus, Senhor, que ela teria que se livrar da colheita do ano anterior, se livrar, meu Pai, ela vai ter para transbordar, porque o Senhor vai mandar mais do que o suficiente. Eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, eu profetizo sobre a vida dela. Nós passamos por essa porta, meu Pai, nós passamos por essa porta é o Senhor, nós passamos, meu Deus. O Senhor disse, quem passa por essa porta, entrará e sairá, e encontrará pastagens. Eu declaro, meu Pai, que ela encontre abundância, que ela encontre paz, que ela encontre, ó meu Deus, fartura, que ela encontre restituições, restaurações. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, grandes mudanças, grandes reviravoltas acontecendo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, visita lares, visita famílias, visita empresas, visita negócios, visita, meu Deus, Senhor, que essa unção seja derramada lá, que essa unção seja derramada, Senhor, que essa unção seja derramada, que a unção, meu Pai, ó meu Deus, a unção, meu Deus, é ordem simples, e quando nós obedecemos ordens simples, nós vivemos, meu Pai, bênçãos gigantescas, bênçãos grandiosas. A ordem simples traz bênçãos grandiosas, e eu declaro sobre a vida delas, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, um tempo de grande abundância, de grande segurança, em nome do Senhor Jesus. Diga para você mesmo,
Você passou por essa porta. Você está na arca. Você está na arca. E na arca a segurança. Sinta-se seguro. Sinta-se seguro. Porque a arca está impermeabilizada. Não entra, os que estão dentro dela estão protegidos. Esteja do Senhor. Quando nós obedecemos às ordens simples, por Noé ter obedecido, foi tanta fluidez. Ele não teve que correr atrás dos animais, os animais vieram. Quando o caos chegou, ele estava seguro. Quando Davi fez da forma correta, ele conseguiu levar a presença de Deus para o seu reino. E a presença de Deus trouxe tanta glória, tanta unção, tanto poder. Creia. Tome posse. Tome posse. Tome posse. Confie no Senhor. Confie nele, porque a arca flutuava. Confie nele. Confie nele, porque vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior. E terão de se livrar para dar espaço para a nova colheita. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para não serem mais escravos. Chega de ser escravo. Quebrei as correntes que o prendia, e eu fiz andar de cabeça erguida. Anda de cabeça erguida. Levanta o teu propósito, por gentileza. Eu declaro restauração sobre a sua vida. Eu declaro mudanças. Eu declaro transformações, restituições. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Situações sejam mudadas ainda este ano. Mas eu profetizo que você entre em 2024 vivendo essa promessa. Eu profetizo uma unção e uma fluidez, não só para 2024. Eu profetizo para os próximos 3 anos para a tua vida. Deus vai abençoar e mandar de uma forma tão linda para os próximos 3 anos. Fluidez, fluidez, abundância. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, profetizo em nome de Jesus um dia incrível, uma semana incrível, um resto de ano incrível, e um 2024, 25 e 26, de grandes realizações, abundância, fluidez, sobre a tua vida. Você vai dormir em paz, seguro. Você está na arca. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus.